Olá, amada igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? É sempre uma alegria estarmos juntos para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra esperança. Para isso eu quero meditar com vocês lá em Lucas capítulo 23, de 39 a 43. A palavra de Deus diz assim: Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não é o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. Vamos orar? Boníssimo Deus e Pai, o Deus querido, abençoe, Senhor, a sua palavra que acabamos de ler e derrame sobre nós, Senhor, a sua graça, o seu favor. Dai-nos entendimento e discernimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, abençoe o nosso país, abençoe o nosso mundo quanto a essa pandemia, proteja todos aqueles os profissionais da saúde, ó Deus, que lida diretamente com isso, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, livrando todo mal. Abençoe os nossos governantes, abençoe as vacinas, abençoe, Senhor, tudo aquilo que é possível, Senhor, e possa ser usado por Ti para nos abençoar, nos libertando desse mal. Deus querido, em nome de Jesus, também pedimos pela Sua palavra que acabamos de ler e pela explanação da mesma. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Esse texto fala da crucificação de Jesus, do dia em que crucificaram o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ao seu lado havia um malfeitor, um ladrão, né? Uma pessoa de má índole à sua esquerda e à sua direita. Um blasfemava, zombando de Jesus e dizendo: olha, se o Senhor é Cristo, se o Senhor é o próprio Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo e também a nós. Enquanto que o outro, movido de compaixão, movido de esperança num Deus vivo e todo-poderoso, que mesmo naquela situação ele sabia que ele poderia mudar a sua sorte, cheio de esperança, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Então eu fico pensando que a palavra esperança é uma palavra muito forte na fé cristã. Hebreus 11:1 diz que ele é o firme fundamento daquilo que se espera, né, e daquilo que não se vê. Aquele ladrão, ele estava esperando algo que ele não via, mas ele tinha um firme fundamento, ele sabia que estava diante do Senhor. Ele sabia que estava diante de Deus. Por isso, ele repreende o outro e se humilha diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Para dizer a verdade, o mundo está perdido em seus pecados. Mas em Jesus, pela fé, você pode ter esperança em sua salvação. Assim como aquele rapaz que estava sendo crucificado também ao lado do Senhor. Ele estava ali perdido pelos seus malfeitos, pelos seus pecados, mas ele estava diante de quem poderia perdoar os seus pecados. Então, sobre a realidade do mundo sem Jesus, a Bíblia diz o seguinte, que vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então todo mundo, ou seja, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que ainda não compreenderam o que é pecador, aqueles que ainda continuam desacreditados em Cristo, continuam mortos em suas transgressões, em seus pecados. Mas hoje, Jesus tem a palavra de vida para você. E o convida a acreditar em sua palavra de esperança. Ainda hoje estará comigo no paraíso.
Ainda hoje você poderá ter a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas como isso é possível? Como isso é possível? Acreditando na palavra de esperança que vem do Senhor Jesus. Receba com alegria a apresentação e o presente da salvação, na qual ele apresenta através da graça e no qual ele te dá um presente. Efésios, capítulo 2, de 8 a 9, vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, de graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Veja, um dom é uma dádiva, é um presente, não por obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode fazer nada para se salvar a si mesmo, a não ser crer no Senhor e Salvador Jesus, naquele que morreu na cruz, que verteu seu sangue para salvar a cada um de nós, ou a todo aquele que crê. Nós merecíamos a morte. Esta é a grande verdade. Mas Deus decidiu enviar o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. É promessa de Deus. Creia nessa esperança, creia nessa verdade. A Bíblia diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 21, vai afirmar essas palavras. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, um homem sem pecado, porém que em tudo foi tentado, mas ele se fez maldito no meu e no seu lugar, morrendo naquele madeiro, para nos salvar. Para salvar a mim e a você, mediante a fé. E a palavra de Deus continua dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então veja que o plano de Deus é trazer ao seu coração palavra de esperança, esperança de salvação, esperança de perdão, esperança desse Deus que é um Deus todo-poderoso, é um Deus que te ama, é um Deus que te quer, é um Deus que serve, que supre as nossas necessidades espirituais. Por isso, acredite na esperança, acredite nas palavras de esperança que vem da Escritura Sagrada, que sai da boca de Deus em seu favor. Honre e desenvolva então a sua vida em Jesus. Quando nós entendemos isso, nós recebemos Jesus e passamos a viver uma vida digna que honre e glorifique o nosso Deus. E isto é ser cristão, isso é ter uma vida cristã. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. Tudo novo. Deus não reforma, Deus faz novo. Por isso, a Escritura continua dizendo ao seu coração que ele morreu por todos, para que aquele que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Nós passamos agora a viver não para nós, mas para o Senhor, para servi-lo, para bendizê-lo, para proclamar as boas novas que só Jesus Cristo salva, para evangelizar, para trabalhar em favor do reino. Favor do reino. Paulo escreveu o seguinte aos crentes da igreja em Éfeso: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Efésios 4, 22 e 24. Então, ou seja, nós somos chamados por Cristo, e quando nós compreendemos e nós aceitamos esse chamado, nós precisamos abandonar, tirar
essa roupa, tirar a roupa do pecado, tirar os pensamentos, nos despir de tudo aquilo que realmente não agrada ao Senhor, abandonando e vivendo a novidade de vida que nos foi proposta. Por isso, acredite nas palavras de esperança que vêm da boca do Senhor através das Escrituras Sagradas. Assim como aquele malfeitor que foi crucificado ao lado do Senhor, que creu no Senhor e te suplicou a Ele o perdão dos seus pecados, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que eles estavam ali porque mereciam, mas Jesus estava ali e nada Ele fez de mal. Nada Ele fez de mal. E o Senhor Jesus respondeu a ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Deus tem a palavra de esperança a você. Ele perdoa os seus pecados, Ele transforma a sua vida, Ele muda o seu viver. Confie nisso, confie nisso. Acredite nas palavras de esperança. Viva para cumprir o propósito de Deus. Viva. Cumpra o propósito de Deus na sua vida, meu querido. Porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós os praticássemos. As boas novas, as boas obras. Efésios 2:10. Nós precisamos viver isso em nossas vidas. Uma vida sem propósito é como uma morte prematura. Você precisa ter o propósito de servir ao Senhor, o propósito de viver para Cristo, o propósito de caminhar aqui, mas com nossos olhos, com a nossa mente, com a nossa esperança no céu, do qual o Senhor nos promete. A Bíblia diz: porque sou o que porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Esse é o plano de Deus para você, plano de bênção. Tenha esperança. Jesus te ama. Jesus quer o melhor para você. Mas você precisa arrepender de seus pecados. Você precisa crer em Jesus. Recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Se despir do velho homem, das coisas que não agradam ao Senhor. E realmente servi-lo de todo o seu coração. Acredite. Acredite na esperança que Jesus traz ao seu coração neste momento. Seja um agente de esperança também para outros. Receba Jesus, transforme a sua vida e leve essa palavra a outros para que outros sejam transformados também. Seja agente de esperança para outros. A minha oração não é apenas por aquele, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. João 17:20. Ou seja, Jesus orou não só por aqueles que estavam próximo dele, mas orou por mim, por você e por todos que hão de recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós também devemos olhar mais longe. Olhar para além do nosso lar, para além da nossa igreja, para além do nosso trabalho, para além de nós mesmos. Desejando que as pessoas sejam salvas. Tome posse dessa esperança viva, que é a salvação em Cristo Jesus. Viva como um agente de esperança a outro. Eu queria fazer uma pergunta a você, uma pergunta particular. Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Responda com sinceridade no seu coração. Você tem certeza da sua salvação? Você acredita nas palavras de esperança de Jesus? Que aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá? Que ele foi ao céu preparar lugar para que onde ele estiver nós estejamos também? Você acredita nessas palavras? Você acredita nas promessas de Deus? Você a recebeu como verdade em sua vida? Não perca a oportunidade que Deus te dá e que Deus está te dando de ter um encontro real com Jesus, com esse Deus vivo e todo-poderoso,
que pode mudar a sua situação. Nele nós temos esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Essa esperança precisa alcançar o seu coração, para que você realmente seja transformado para Jesus. Por isso acredite na palavra de Deus, acredite nas palavras de esperança que Ele traz ao seu coração neste momento. Receba com alegria o presente da salvação. Convide Jesus para morar no seu coração. Entregue sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Honre e desenvolva a sua vida em Jesus. Viva para Jesus. Faça a diferença aonde quer que você esteja. Viva para cumprir o propósito de Deus, que é adorá-lo em primeiro lugar e também amar o próximo como a nós mesmos. Servir Ele de todo o nosso coração. Seja um agente de esperança para outros que não estão vivendo sem esperança, que precisa realmente de uma palavra de ânimo, de esperança, que você é portador por ter Jesus como Senhor e Salvador, por ser orientado pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Seja esse agente de esperança a outras pessoas, evangelize, fale de Jesus, fale desse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, esse Deus que nos amou a ponto de enviar seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Fala dessa esperança viva de salvação e perdão dos nossos pecados. Não perca tempo, irmão. Fale dessas maravilhas. Fale de Jesus. Para você que está cansado e sobrecarregado, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luta, há uma palavra de esperança para você. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse é um convite de Jesus, para que você entregue sua vida a Ele, entregue seus problemas a Ele, para que você confie nele, para que você descanse nele, para que você tenha esperança nele, não só para esse mundo, não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que você hoje possa ser tocado como aquele malfeitor que estava crucificado ao lado do Senhor Jesus. Que você possa olhar para Ele e entender que Ele é Deus. Entender que Ele pode te perdoar, que Ele pode te salvar e que os planos dEle são planos de bênção a seu respeito. Que Deus abençoe a sua vida. Tome uma decisão enquanto há oportunidade. Convide Jesus para morar em seu coração e que Deus assim o abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra, Deus. Abençoe que aqueles que hão de ouvir, ó Pai, esta mensagem gravada, possa, Senhor, permitir que ela seja gravada na tábua de carne do seu coração. E que essas palavras de esperança, Senhor, brote, Senhor, e frutifique em cada coração que hão de ouvir. E assim, ó Deus, se alguém ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, possa tomar esta decisão, assim como aquele malfeitor, Senhor, ao lado de Cristo, o fez, assim como eu fiz um dia e como tantos outros já o fizeram, obtendo o perdão dos seus pecados e obtendo também a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe, seja misericordioso, e abençoe também o nosso mundo. Repreenda, Senhor, essa pandemia, que ela caia por terra em nome de Jesus. Abençoe a sua igreja e abençoe, Senhor, todos os seres humanos da face da terra, guardando e protegendo contra esse mal. Oramos assim, no nome santo e eterno de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja, você e toda a sua família, e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e que Deus guarde a sua vida nesse tempo de pandemia. Amém? Um abraço do seu pastor Gilmar Pazotti.